Fazer isso no nome do professor vereador Maurício e também agradecer o convite, né, que foi feito na pessoa do coordenador de proteção e defesa civil, Djalma Alves, e do prefeito, então, Juarez Ponticelli, e também elogiar pela condição. Eu quero elogiar principalmente uma questão muito importante. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente tem a cultura de dizer: aconteceu um acidente, aconteceu um desastre, aconteceu uma tragédia. Isso é algo para esquecer, não. Vocês têm toda a razão, isso é algo para lembrar, para que a gente possa ter sempre em mente por quê, como, e principalmente como evitar ou como reduzir danos para eventos semelhantes. Então, é fundamental, acho que essa colocação para mim aqui é muito importante. Bom, dito isso, então, por incrível que pareça, eu consegui ainda botar algumas fotos que parecem não apareceram naquela entrada, né? Mas não é isso que coloca a importância desse evento. Em março de 74, eu tinha 12 para quase 13 anos, e eu me lembro que em Porto Alegre, eu me lembro de ter visto esse evento. Não foi um simples evento local, regional, foi um evento nacional, de destaque nacional. Tá certo que Porto Alegre também tem um histórico anterior de enchentes, que faz com que a gente ficasse um pouco mais sensível. No meu caso pessoal, meu pai trabalhava na área de drenagem pluvial também, então mais um motivo da gente ficar atento a essas coisas. Mas de qualquer maneira, com certeza, eu lembro claramente das notícias de jornal de 1974. Então foi um evento muito traumatizante, não só para a comunidade local, como para todo o Brasil. Bom, eu quero só colocar aqui, como já se disse várias vezes, as condições meteorológicas, climáticas, etc., podem se reproduzir, nós podemos ter situações semelhantes. O sistema evoluiu, o sistema se modificou, né? Foi falado pelo engenheiro Bruno Camacho, né, que a retificação, bom, a retificação, o que aconteceu com a retificação? Não só reduziu as curvas, como reduziu também o comprimento. Com isso, o que acontece? Aumenta a declividade, aumenta a velocidade da água. Mas aumenta a capacidade, velocidade, que tinha em torno de 400, não é isso? Metros cúbicos por segundo de capacidade, passa para 2.000. Só que quando está com menos, está com 400, tem menos energia. Por isso que deposita sedimento, por isso que tem um trabalho de manutenção. O rio ele era todo meandrado, porque ele não tinha energia suficiente para correr com uma vazão de 2.000, ele corria com 400. Então ele tinha, essa é a energia que ele tem que vai determinar a sua morfologia. Bom, isso aqui sempre eu falo, é muito importante, porque a gente tem que diferenciar o que é enchente, o que é inundação, o que é alagamento. A gente tem enxurrada, porque esses termos todos são os termos que estão na Codificação Brasileira de Desastres, no Ministério da Integração Nacional, no Ministério das Cidades, na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ou quando a gente fala em estado de emergência, estado de calamidade pública, etc. Enchente é simplesmente a elevação do nível da água, com ou sem extravasamento, assim como vazante é baixar o nível da água. Quando ela extravasa, quando a água sai para fora do rio, isso vira então uma inundação. Alagamento é outra coisa. Alagamento é quando são concentrações localizadas de água, quando a água não consegue entrar no rio. Por que ela não consegue entrar? Porque a rede de drenagem tem limitações, a drenagem natural ou criada pelo homem, ela tem limitações, pode ser limitações de característica do projeto, pode ser limitações de manutenção, qualquer que seja. Então, quando a gente fala em inundação, nós estamos falando de um fenômeno. Quando a gente fala em alagamento, estamos falando de outro fenômeno. Quando a gente fala em alagamento, a gente trabalha com drenagem. Nosso plano é um plano de macro-drenagem, plano municipal de macro-drenagem. Mas isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar também com a inundação. Nós temos uma parte desse plano em que há a proposta de fazer um zoneamento, que eu já vou falar disso mais adiante, tá? Um zoneamento de inundação. Então, inundação se refere basicamente ao extravasamento dos principais corpos d'água. Né? No caso aqui do centro do Tubarão, mas tem todos os outros corpos d'água que estão envolvidos aí. E o alagamento se diz, então, respeito à incapacidade da rede de drenagem de conduzir aquele excesso de água momentâneo. Bom, então, as inundações em áreas ribeirinhas é um processo natural, ocorre sempre. A água tem... ela corre no leito menor do rio, mas ela tem uma várzea de inundação que ela sai. Quando essa várzea é ocupada, ela se torna vulnerável. A gente costuma até brincar que quando o rio
sai e ocupa a várzea de tal quilômetro, ela tem que estar pedindo reintegração de posse da sua área. Mais ou menos dando eco ao que o engenheiro Camacho colocou. Valdemir Camacho colocou. Claudemir. Eu anotei. Claudemir Camacho até bom. Claudemir Camacho até bom. Eu peguei errado? Que nome que eu peguei? Aquele famoso sobre a vara do Camacho. Eu peguei a vara. Eu anotei do Santos aqui. Eu anotei do Santos, só que eu fiquei com o Camacho. Agora tu fica com esse nome, então. Então, o que está acontecendo lá é o processo de reintegração é uma solicitação de reintegração de posse. Pode usar isso se quiser. Já a urbanização se dá por uma ocupação inadequada. Nós temos uma condição inicial, onde existe capacidade de infiltração, um escoamento subterrâneo importante, evapotranspiração e tem um escoamento superficial pequeno. Já quando se faz qualquer urbanização, se impermeabiliza, ao menor ou menor grau, qualquer um deles vai fazer o quê? Vai aumentar o escoamento superficial, vai aumentar a vazão que está escoando em detrimento do escoamento subterrâneo e da evapotranspiração. Bom, então, as inundações ribeirinhas se dão por ocupação, não é de ricos, é de riscos. Muitas vezes, a maior parte das vezes não são ricos que moram nessas áreas. Pois é agora que eu vi que é escrito área de ricos, mas é área de risco. Quando é área de ricos se protege normalmente, mas tudo bem. Então foi o pior é que não, eu olhei agora, mas tudo bem. Então nós temos questões inclusive que aumentam o nível de escoamento em função da ocupação da base. O que a gente pode fazer? O secretário estadual falou muito na questão de área de risco, etc. Nós temos essa figura do triângulo do risco, que na realidade envolve o perigo. Muitas vezes fala em zoneamento de risco, está fazendo só zoneamento de perigo. São locais onde há a possibilidade, no nosso caso, de extravasamento. Porém, se não houver exposição, não houver ocupação, não tem risco. Ele extravasa e não causa risco nenhum. Se tem exposição, mas não tem vulnerabilidade, se a população está protegida, não tem risco também. Então a gente pode atuar nos três lados do triângulo. Nós podemos reduzir o perigo a partir de obras de engenharia, onde a gente vai tentar, por exemplo, a canalização feita pelo DNOS lá na década de 70, início da década de 80. Aliás, é uma assinatura do DNOS, isso de retificar os rios era uma assinatura do DNOS, com todos os seus defeitos. O DNOS era uma coisa boa. O problema todo é o seguinte: foi durante o governo Collor, se não me engano, que foi extinto o DNOS. Se dizia que havia muita corrupção, etc, se extinguiu resolveu o problema da corrupção no Brasil, extinguiu o DNOS, certamente. É que nem aquela história, do cônjuge que chega em casa, enquanto o seu cônjuge com uma outra pessoa no sofá da sala, e aí faz o quê? Vende o sofá. Foi isso que se fez na época, extinguindo o DNOS. Não era melhor de melhorar o DNOS? Bom, tudo bem. Eram outros tempos. Era um tempo em que a questão de meio ambiente não tinha ainda essa importância que tem hoje. Bom, o que a gente pode fazer? Prevenir, proteger, minimizar danos. São três maneiras, uma não impede a outra. Nós podemos prevenir, ações de prevenção, ações de proteção com obras, ou ações de minimizar dano com a convivência com as enchentes. Vou falar disso. Principalmente nós temos que planejar. É a partir do planejamento, essa etapa de planejamento, que às vezes pode parecer até um pouco longa, na verdade, ela tem que ser feita com o maior cuidado possível, que a partir do planejamento adequado, nós vamos reduzir os custos das obras, os custos das medidas de controle e principalmente os danos causados pelos eventos que vão continuar ocorrendo. Eu não tenho como controlar a chuva, eu posso controlar os efeitos que esse excesso de chuva pode causar. Bom, os responsáveis somos todos nós. A gente pensa que é só o decisor, não é só o decisor, os legisladores, a população em geral, os técnicos, os urbanistas. Se falou há pouco em percepção, não foi a palavra que percepção de risco. Se a população tiver a percepção de que aquilo é uma área de risco, aquilo é uma área indigna para a habitação humana, ela nunca ocuparia uma várzea de um rio, mas ela não tem essa percepção. Então entra a parte de educação ambiental e toda essa parte é fundamental para nós. Que levar em conta aspectos técnicos, econômicos, legais, políticos, éticos, e vocês podem completar.
Medidas de controle, já falei rapidamente, né? Já se falou, nós podemos ter medidas estruturais ou não estruturais. As medidas estruturais são obras de engenharia. Basicamente, a gente modifica o sistema. Se antes uma vazão de 2.000 metros cúbicos por segundo provocava extravasamento, se aumenta a carga de rio, agora não provoca mais extravasamento, por exemplo. Né? Ou se constrói um dique, ou se constrói um canal, modifica. A mesma vazão não dá mais a mesma resposta que tinha antes, então se faz uma proteção contra as cheias. Reservatórios, diques, melhoria de canal é a grande, são as principais medidas. O problema, bom, as vantagens são evidentes, né? Protege, não precisa relocar a população, etc. Os problemas, principalmente, normalmente são obras de alto custo muito alto, e elas são planejadas para um determinado nível de risco. Então, por exemplo, elas só podem ser projetadas para uma enchente que tem a chance de ocorrer em média uma vez a cada 25, a cada 50 anos, ou a cada 100 anos. Digamos que a gente faça para uma enchente de 100 anos, vai ser uma obra enorme, que vai ficar ociosa a maior parte do tempo. Aí acontece um evento que é mais raro ainda, como aconteceu com o furacão Katrina, um pouco antes aconteceu Catarina, aqui teve Katrina nos Estados Unidos, né? Isso foi em 2003, 2004. Hein? Aqui foi 4? Então lá foi 3. Então foi 2003. Então o problema todo também é que obras, por exemplo, como diques, causam uma falsa sensação de segurança. Que a população não sabe que ela está protegida até um nível de risco. Ela acha que ela está protegida contra qualquer enchente. E aí acaba ocupando uma área que tem ainda um certo risco. Então tem que se haver todo o plano de contingência, o que acontece se ocorrer aquela enchente maior, né, aquele evento mais crítico. As medidas não estruturais, a gente convive com as inundações. A gente a gente não modifica mais o sistema, ela continua correndo do mesmo jeito. A gente trata de reduzir os danos. Como é que eu posso reduzir os danos? Por exemplo, regulamentação do uso do solo. Eu vou estabelecer que áreas que podem ser ocupadas de qual forma. Um estudo de zoneamento, por exemplo, tradicionalmente estabelece 3 áreas. Uma área que é a zona de passagem de cheia, onde só pode haver equipamentos urbanos que podem conviver com uma enchente. O que é um equipamento urbano que pode conviver com uma enchente? Um parque, um estacionamento, algo do gênero. Tradicional, futebol de várzea, né? O nome já diz, futebol de várzea, está na várzea. A segunda área seria a área com restrições. Só determinados tipos de edificações podem ser colocadas, por exemplo, prédios ou pilotis. E a terceira é a livre de restrições. Isso é o tradicional, mas há possibilidades de outras coisas. Sistemas de previsão e alerta. Então nós construímos, por exemplo, para a bacia do Taquarianas, no Rio Grande do Sul, um sistema de médio prazo, utilizando informação de nível a montante, né, nível de velocidade mais alto, e previsão de chuva. A gente usava 3, 4, 5 modelos de previsão de chuva e fazia um conjunto das possíveis resultados, porque nem todos os modelos de previsão dão a mesma resposta. Então a gente pegava todos os modelos, jogava lá dentro e dava um leque de respostas. Com esse leque de respostas a gente rodava e o decisor tem mais elementos para colocar. Claro que para 5 dias, 6 dias ele dá uma resposta. Esperava 3 dias, já mudou, mas tu ia acompanhando. Com 5 dias de antecedência, tem a previsão de chegar no nível, na cota 14 metros. Aí daqui a pouquinho não é mais a 14, é a 12, ou a 10, ou piorou. Tá? Sistema de seguro também é possível, mas aqui é um pouco mais complexo de fazer. Bom, eu vou falar de sustentabilidade, é muito interessante. Sustentabilidade, a gente pensa em sustentabilidade, não pode esquecer que são 3 elementos. Ele tem que ser ambientalmente correto, ele tem que ser socialmente justo, mas o pessoal está esquecendo. Eu já olhei na internet o que é sustentabilidade, eles botam sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, não existe. Sustentabilidade tem que considerar também a viabilidade economicamente viável. Tem que ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Se não for economicamente viável, não se sustenta. Se não se sustenta, não é sustentável. Eu ia botar a figurinha de um banquinho, um tripé, um banco com 3 pernas, e eu esqueci. Eu boto o banquinho com 3 pernas, arranco uma das pernas e o banquinho cai. Ou fica se equilibrando de forma instável, né? Partimos do equilíbrio estável no equilíbrio instável. Bom, qual é a proposta que a gente tem para o desenvolvimento de uma drenagem urbana sustentável? Basicamente, é o planejamento integrado, com o planejamento do uso e ocupação do solo, com a área
de saneamento, com área de resíduos sólidos, com área de educação. Essa é a ideia da proposta. E qual é o instrumento? O plano diretor de drenagem ou de macro-drenagem, que tem que estar vinculado ao plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental da cidade e todos os outros planos associados, envolvendo o plano, ele faz parte do plano de saneamento, mas ele tem que estar concatenado com o plano, por exemplo, de resíduos sólidos, tem que ter uma elaboração junto com parte de educação ambiental, etc. Isso começando desde as escolas, até, né, a gente vê que nas escolas o professor de geografia causa esse tipo de resposta, né? Então temos que agradecer aqui e colocar. Bom, então a ideia é criar os mecanismos de gestão da infraestrutura urbana relacionados com o escoamento das águas pluviais e dos rios na área urbana da cidade, e aí entramos no nosso plano. Então até agora só estava fazendo um preâmbulo para vocês terem uma ideia da filosofia geral, e agora então, qual é o plano municipal de macro-drenagem de Tubarão? Eu vou começar com os produtos. Nós temos 5 etapas. A primeira etapa, atividades preliminares. A etapa B, diagnósticos e fundamentos, que vai gerar o volume 1 do relatório final. A terceira etapa, as medidas não estruturais, que vão gerar o volume 2 do relatório final. Os planos de bacias, cada bacia, subbacia rural urbana, vai ter um plano de bacia, onde vão ser detalhadas propostas e medidas, com em